Olá! No nosso estudo do livro No Mundo Maior, de André Luiz, após o capítulo da casa mental, nós vamos agora gravar a primeira parte de duas do capítulo 4, que se denomina Estudando o Cérebro. Neste capítulo, nós vamos ver a história na qual, no hospital, André Luiz e Calderaro visitam aquele enfermo encarnado que se encontra jungido a uma entidade espiritual. Vamos conhecer um pouco a história dos dois e também a questão evolutiva nossa, em termos espirituais, do princípio inteligente até a nossa constituição como seres humanos, né? Nesse estudo do cérebro. É um capítulo às vezes um tanto quanto mais abordado de uma forma, em alguns aspectos científico, mas de profundo interesse para o conhecimento de todos nós, ok? Então, iniciando este capítulo, André Luiz diz o seguinte: com a mão fraterna espalmada sobre a fronte do enfermo, como a transmitir-lhe vigorosos fluidos de vida renovadora, Calderaro esclareceu-me bondoso. Há 20 anos, André, aproximadamente, esse amigo aqui pôs fim ao corpo físico do seu atual verdugo, num doloroso capítulo de sangue. Iniciei o serviço de assistência a ele só há 3 dias. No entanto, já me inteirei de sua comovente história. Dirigiu compassivo olhar ao algoz desencarnado e prosseguiu. Trabalhavam eles juntos numa grande cidade entregues ao comércio de quinquilharias. O homicida desempenhava funções de empregado da vítima desde a infância e, atingida a maioridade, exigiu do chefe que passara a tutor o pagamento de vários anos de serviço. Negou-se o patrão terminantemente a satisfazê-lo, alegando as fadigas que vivera para assisti-lo na infância e na juventude, propiciar-lhe-ia vantajosa posição no campo dos negócios, conceder-lhe-ia interesses substanciais, mas não lhe pagaria vintém relativamente ao passado. Até ali, guardaram a conta de um filho que lhe reclamava contínua assistência. Estalou a contenda, palavras rudes trocadas entre vibrações de cólera inflamaram o cérebro do rapaz, que no auge da ira o assassinou, dominado por selvagem fúria. Antes, porém, de fugir do local, o criminoso correu ao cofre em que se amontoavam fartos pacotes de papel-moeda, retirou a importância vultosa que se supunha com direito, deixando intacta regular fortuna que despistaria a polícia no dia imediato. Efetivamente, na manhã seguinte, ele próprio veio à casa comercial onde a vítima pernoitava, enquanto a pequena família fazia longa estação no campo. E, fingindo preocupação, ante as portas cerradas, convidou um guarda a segui-lo a fim de violarem ambos uma das fechaduras. Em poucos momentos, espalhava-se a notícia do crime. No entanto, a justiça humana, emalhada nas habilidades do delinquente, não conseguiu esclarecer o problema na origem. O assassino foi pródigo nos cuidados de salvaguardar os interesses do morto. Mandou selar cofres e livros, providenciou arrolamento laboriosos, requisitou o amparo das autoridades legais para minucioso exame da situação. Foi verdadeiro advogado da viúva e dos 2 filhos do tutor falecido, os quais, mercê de seu devotamento, receberam substanciosa herança. Pranteou a ocorrência como se o desencarnado lhe fosse pai. Terminada a questão com a inanidade do aparelho judiciário diante do enigma, retirou-se discreto para grande centro industrial, onde aplicou os recursos econômicos em atividades lucrativas. O mentor estampou diferente brilho no olhar, fez pequena pausa e acrescentou: conseguiu ele ludibriar os homens, mas não pôde iludir a si mesmo.
A entidade desencarnada, concentrando a mente na ideia de vingança, passou perseverante a segui-lo. Aferrou-se-lhe a organização psíquica, à maneira de Hera sobre muro viscoso. Tudo fez o homicida para atenuar-lhe o assédio constante. Desdobrou-se nos empreendimentos materiais, ansiando esquecimento de si mesmo e pondo em prática iniciativas que lhe fizeram fluir ao cofre enormes quantias, valorizando-lhe os títulos bancários. Observando, entretanto, que os altos patrimônios econômicos não lhe arrefeciam a intranquilidade e o sofrimento inconfessáveis, deu-se pressa em casar. Aflito, deu-se pressa em casar aflito por sossegar o próprio íntimo. Desposou uma jovem de alma extremamente elevada à zona superior da vida humana, a qual lhe deu 5 filhinhos encantadores. No clima espiritual da mulher escolhida, conseguiu ele, de certo modo, equilibrar-se, conquanto a vítima nunca o largasse. Ocasiões houve em que se engolfava nas mais cruéis depressões nervosas, assaltado por estranhos pesadelos aos olhos dos familiares, mas sempre resistia, amparada até certo ponto pelas afeições de que a esposa desde muito dispunha em nossos planos. Se as leis humanas, todavia, correspondem à falibilidade dos homens encarnados, as leis divinas jamais falecem. Conservando as forças tenebrosas acumuladas em seu destino, desde a noite do assassínio, nosso desventurado amigo manteve enclausuradas no porão da personalidade todas as impressões destruidoras recolhidas no instante da queda. Repugnava-lhe uma confissão pública do crime, a qual, de certo modo, lhe mitigaria a angústia, liberando energias nefastas que arquivara. A esta altura da narrativa, Calderaro interrompeu-se. Tocou a zona do córtex e prosseguiu. A mente criminosa, André, assediada pela presença invariável da vítima, a perturbar-lhe a memória, passou a fixar-se na região intermediária do cérebro, porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispíritico, onde os princípios mais nobres do que de se erguem o santuário de manifestação da consciência divina. Aterrorizado pelas recordações, transia o irreprimível pavor em face dos juízos conscienciais. Por outra parte, cada vez mais interessado em assegurar a felicidade da família, seu único oásis no deserto escaldante das escabrosas reminiscências, o infeliz, então respeitado por força da posição social que o dinheiro lhe conferira, embrenhou-se em atividade febril e ininterrupta. Vivendo mentalmente na região intermediária do cérebro, em caráter quase exclusivo, só se sentia calmo, agindo e trabalhando, de qualquer maneira, mesmo desordenadamente. Inventava a fuga através de todos os meios ao seu alcance. Deitava-se extenuado pela fadiga do corpo, levantando-se no dia seguinte abatido e cansado de inutilmente duelar com o perseguidor invisível nas horas de sono. Em consequência, provocou o desequilíbrio da organização perispiritual, o que se refletiu na zona motora, implantando o caos orgânico. Fez característico movimento com o indicador e acentuou. Repara onde os centros corticais. Contemplei admirado aquele maravilhoso mundo microscópico. As células piramidais distinguiam-se pelo tamanho. Diziam da importância das funções que lhes impediam o laboratório das energias nervosas, observando atentamente o quadro. Não me parecia que estivesse a examinar o tecido vivo da substância branco-cinzenta. Tive a impressão de que o córtex fosse um robusto dínamo em funcionamento. Não estaríamos diante de algum aparelho elétrico de complicada estrutura? Malgrado estas impressões, reparei que a matéria cerebral
ameaçava amolecimento. Continuava perplexo, sem saber como formular os comentários cabíveis, quando o assistente Calderaro me veio em socorro esclarecendo. André, estamos diante do órgão perispiritual do ser humano, adeso à duplicata física. Da mesma forma que algumas partes do corpo carnal têm estreito contato com o indumento, todo o campo nervoso da criatura constitui representação das potências perispiríticas, vagarosamente conquistadas pelo ser através de milênios e milênios. Em renascendo entre as formas perecíveis, nosso corpo sutil, que se caracteriza em nossa esfera menos densa, por extrema leveza e extraordinária plasticidade, submete-se no plano da crosta às leis de recapitulação, hereditariedade e desenvolvimento fisiológico, em conformidade com o mérito ou demérito que trazemos e com a missão ou o aprendizado necessários. O cérebro real é aparelho dos mais complexos em que o nosso eu reflete a vida. Através deles, sentimos fenômenos exteriores segundo a nossa capacidade receptiva, que é determinada pela experiência. Por isso, varia de criatura a criatura em virtude da multiplicidade das posições na escala evolutiva. Nem os símios ou os antropóides, a caminho da ligação com o gênero humano, apresentam cérebros absolutamente iguais entre si. Cada individualidade revela-o consoante o progresso efetivo realizado. O selvagem apresenta um cérebro perispiritual com vibrações muito diversas das do órgão do pensamento no homem civilizado. Sob esse ponto de vista, o encéfalo de um santo emite ondas que se distinguem das que despede a fonte mental de um cientista. A escola acadêmica, na crosta planetária, prende-se à conceituação da forma tangível em trânsito para as transformações da enfermidade, da velhice ou da morte. Aqui, porém, examinamos o organismo que modela as manifestações do campo físico e reconhecemos que todo o aparelhamento nervoso é de ordem sublime. A célula nervosa é entidade de natureza elétrica que diariamente se nutre de combustível adequado. Há neurônios sensitivos motores, intermediários e reflexos. Existem os que recebem as sensações exteriores e os que recolhem as impressões da consciência. Em todo o cosmos celular agitam-se interruptos e condutores elementos de emissão e de recepção. A mente é orientadora desse universo microscópico em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram a seu serviço. Dela emanam as correntes da vontade, determinando vasta rede de estímulos, reagindo ante as exigências da paisagem externa ou atendendo às sugestões das zonas inferiores. Colocada entre o objetivo e o subjetivo, é obrigado pela divina lei a aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se, progredir sempre. Do plano objetivo, recebe-lhe os atritos e as influências da luta direta, da esfera subjetiva e absorve-lhe a inspiração mais ou menos intensa, das inteligências desencarnadas ou encarnadas que lhe são afins e os resultados das criações mentais que lhe são peculiares. Ainda que permaneça aparentemente estacionária, a mente prossegue seu caminho sem recurso, sob a indefectível atuação das forças invisíveis ou das forças visíveis ou das invisíveis.
Verificando se pausa natural nas elucidações, ocorreram-me inúmeras e ininterruptas associações de ideias. Como interpretar todas essas revelações de Calderaro? As células do acervo fisiológico não se revestiam de característicos próprios? Não eram personalidades infinitesimais aglomeradas sob disciplina nos departamentos orgânicos, mas quase livres em suas manifestações? Seriam acaso duplicatas de células espirituais? Como conciliar tal teoria com a liberação dos micro-organismos em seguida à morte do corpo? E se assim fora, não dever a memória do homem encarnado eximir-se do transitório esquecimento do passado? O Calderaro percebeu minhas perquisições inarticuladas, porque prosseguiu sereno como que a responder-me. Conheço-te, André, as objeções e também as formulei noutro tempo, quando a novidade me feria a observação. Posso, contudo, dizer-te hoje que, se existe a química fisiológica, temos também a química espiritual. Como possuímos a orgânica e a inorgânica, existindo extrema dificuldade em definir-lhes os pontos de ação independente. Quase impossível é determinar-lhes as fronteiras divisórias, porque o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. No corpo físico, diferenciam-se as células de maneira surpreendente. Apresentam determinada personalidade no fígado, outra nos rins e ainda outra no sangue. Modificam-se infinitamente, surgem e desaparecem aos milhares em todos os domínios da química orgânica propriamente dita. No cérebro, porém, inicia-se o império da química espiritual, André. Os elementos celulares aí são dificilmente substituíveis. A paisagem delicada e superior é sempre a mesma, porque o trabalho da alma requer fixação, aproveitamento e continuidade. O estômago pode ser um alambique em que o mundo infinitésimo se revela em tumultuária animalidade, aproximando-se dos quadros inferiores da vida, porquanto o estômago não necessita recordar compulsoriamente que substâncias alimentícias lhe fora dado a elaborar na véspera. O órgão de expressão mental, contudo, reclama personalidades químicas do tipo sublimado, por alimentar-se de experiências que devem ser registradas, arquivadas e lembradas sempre que oportuno ou necessário. Intervém então a química superior, dotando o cérebro de material insubstituível em muitos departamentos de seu laboratório íntimo. Interrompeu-se o assistente por alguns segundos, como a dar-me tempo para refletir, e em seguida continuou atencioso. Na verdade, André, não há nisso mistério algum. Voltemos aos ascendentes em evolução. O princípio espiritual, o princípio inteligente, acolheu-se no seio tépido das águas através dos organismos celulares que se mantinham e se multiplicavam por siciparidade. Em milhares de anos fez longa viagem na esponja, passando a dominar células autônomas, impondo-lhes o espírito de obediência e de coletividade na organização primordial dos músculos. Experimentou também tempo antes de ensaiar os alicerces do aparelho nervoso, na medusa, no verme, no batráquio, arrastando-se para emergir do fundo escuro e lodoso das águas, de modo a encetar as experiências primeiras ao sol meridiano. Quantos séculos consumiu revestindo formas monstruosas, aprimorando-se aqui e ali, ajudado pela interferência indireta das inteligências superiores? Impossível responder. Por enquanto,
sugou o seio farto da terra, evolucionando sem parar através de milênios, até conquistar a região mais alta, onde conseguiu elaborar o próprio alimento. Calderaro fixou em mim significativo olhar e perguntou: Compreendeste suficientemente, André? Ante o assombro das ideias novas que me fustigavam a imaginação, impedindo-me o minucioso exame do assunto, esclarecido companheiro sorriu e continuou. Por mais esforços que envidemos por simplificar a exposição deste delicado tema, o retrospecto que o respeito fazemos sempre causa perplexidade. Quero dizer, André, que o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detenção para a frente. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco e chegou à terra firme. Experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e, depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Viajou do simples impulso para a irritabilidade. Da irritabilidade foi para a sensação, da sensação para o instinto e do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos em todas as épocas abandonando esferas inferiores a fim de escalar as superiores. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. O orientador, interrompendo-se, acariciou-me de leve, como companheiro experimentado no estudo estimulado, aprendiz humilde, e acrescentou: Em síntese, André, o homem das últimas dezenas de séculos representa a humanidade vitoriosa, emergindo da bestialidade primária. Desta condição, participamos nós, os desencarnados, em número de muitos milhões de espíritos ainda pesados por não havermos, até o momento, alijado todo o conteúdo de qualidades inferiores de nossa organização perispiritual. Tal circunstância se compele a viver após a morte física em formações afins, em sociedades realmente avançadas, mas ainda semelhantes aos agrupamentos terrestres. Oscilamos entre a liberação e a reencarnação, aperfeiçoando-nos, burilando-nos, progredindo até conseguir, pelo refinamento próprio, o acesso a expressões sublimes da vida superior, que ainda não nos é dado a compreender. Nos dois lados da existência em que nos movimentamos, e dentro dos quais se encontram o nascimento e a morte do corpo denso, como portas de comunicação, o trabalho construtivo é a nossa bênção, aparelhando-nos para o futuro divino. A atividade na esfera que ora ocupamos é para quantos se conservam quites com a lei mais rica de beleza e de felicidade, pois a matéria é mais rarefeita, e mais obediente às nossas solicitações de índole superior. Atravessado, contudo, o rio do renascimento, somos surpreendidos pelo duro trabalho de recapitulação para a necessária aprendizagem. Por lá, semearemos para colher aqui, aprimorando, reajustando e embelezando até atingir a messe perfeita, o celeiro farto de grãos sublimes, de modo a nos transferirmos aptos e vitoriosos para outras terras do céu. Não devemos acreditar, porém, quanto aos serviços de resgate e de expiação, que a esfera carnal seja a única capaz de oferecer o bendito ensejo de sofrimento áspero e redentor. Em regiões sombrias, fora dela, quais não podes ignorar a oportunidade de tratamento expiatório
para os devedores mais infelizes que voluntariamente contrariaram perigosos débitos para com a lei. Verificou-se então breve pausa, que não interrompi considerando a inconveniência de qualquer indagação de minha parte. E aqui nós paramos esse episódio para darmos sequência futuramente em outro vídeo da segunda e última parte desse estudo do cérebro. Deste capítulo nós deduzimos que, na história daquele enfermo no hospital que se encontra obsidiado pela sua própria vítima, nós temos que, do capítulo anterior à casa mental, que nós tínhamos três planos, o subconsciente, o nível consciente e o supraconsciente, da comparativa que Calderaro faz de uma casa, do porão, do térreo e do sótão. Nós temos que o criminoso, naquele episódio, ele ficou preso com o seu subconsciente, vamos dizer assim, da sua consciência criminosa, acusando infinitamente do crime cometido, e na qual ele, em dado momento, para poder esquecer essa sua consciência condenatória, ele permanece se trabalhando muito para no nível do térreo da consciência para poder esquecer um pouco a cobrança consciencial. E isso fazia com que ele não pudesse elevar-se aos níveis da supraconsciência no sótão para alçar voos mais nobres, da qual o próprio Calderaro dizia que se ele pudesse ter confessado o seu crime, muito da sua culpabilidade da sua própria consciência teria sumido. E no histórico que nos traz evolutivo, Calderaro, né, é brilhante as ideias ali colocadas, principalmente algo de que nós aprendemos nessas obras de André Luiz, que todas as células de nossos órgãos, né, elas são trocadas milhares e milhares de vezes ao mesmo tempo, enquanto que as do cérebro permanecem fixas, pois que é no cérebro onde se manifesta o nosso corpo perispiritual, o qual é o registro e a manifestação do nosso eu pensante, do eu superior que somos nós, o espírito. Espero que tenham gostado desta parte deste capítulo, que daremos continuidade brevemente na segunda parte, tá ok? Fiquem com Deus e muito obrigado.